Seja bem-vindo ao Vintage Camera. Nesse vídeo vamos ensinar como colocar e utilizar o papel fotográfico do filme Instax Mini numa câmera analógica qualquer. Em especial aqui nesse exemplo numa TLR, no caso uma Rolleiflex. Os pacotes de filme da Instax, eles vêm em 10 unidades, acomodados dentro de um cartucho. E esse cartucho ele pode ser manipulado fora da máquina até o momento que ele contém a sua proteção, que a gente vai mostrar em seguida. Para colocar o cartucho, basta abrir o compartimento e alinhar essas marcações amarelas. Então quem já é proprietário de uma Instax sabe muito bem como isso funciona. Então você coloca o cartucho amarelo com amarelo, basta fechar. Bem, feito isso, a primeira foto tirada, quando você liga a câmera, sai essa película que protege os negativos, no caso o papel fotográfico, de uma eventual exposição. Quando faz as fotos também sai aí pela parte superior. Isso aí, todo mundo que já tem a máquina conhece muito bem como funciona. Bem, observe que no lado que a fotografia é impressa, ele tem um bordo superior e um bordo inferior, o bordo superior maior, e na parte traseira, que é a área que o filme é exposto, ele é completamente liso, não tem aquela moldura branca. Então isso é muito importante ter esse conhecimento, porque no tato você vai precisar utilizar isso para fazer a fotografia numa câmera analógica. Esses pacotes são lacrados, basta abri-lo, e aí, usando aí nesse exemplo aí um pacote de filmes já exposto, vamos mostrar como é que funciona esse processo de uso do papel fotográfico, né, nas câmeras convencionais. Então, tudo vai ocorrer, obviamente, que numa sala absolutamente escura ou dentro do change bag, como a gente vai mostrar. Aí esse é o cartucho, observe que ele tem uma parte posterior, que você não deve pressionar, salvo para o que a gente vai mostrar. Toda vez que você pressiona um pouco, você consegue retirar, por exemplo, a capa protetora e o papel fotográfico. Você pressiona na parte posterior e com o dedo desliga para tirar aquela unidade daquele papel fotográfico, que é o que você vai levar para a câmera analógica. A gente vai mostrar depois em detalhes como é que isso funciona. Esse papel fotográfico, como a gente já mostrou, tem dois lados, né? O lado que vai ser exposto e o outro que a fotografia vai ser impressa. Vejam, suavemente você levanta, puxa o filme para poder colocar na outra câmera. Observe que existe um pequeno plástico que protege contra a entrada de luz. Isso às vezes atrapalha o processo. Depois a gente vai mostrar uma outra forma de utilizar sem esse plástico. A câmera nesse exemplo é uma TLR, mas poderia ser qualquer outra. Inclusive existem algumas câmeras 135 que comportam o tamanho desse filme. Por exemplo, acho que a Minolta tem algumas câmeras que comportam. No exemplo aí da TLR, você vai acomodar, a ideia é essa, depois a gente vai mostrar todo o processo novamente. Acomodar o filme com a área exposta na direção da lente, fechar a câmera, isso tudo num quarto escuro ou na change bag, e fazer a foto convencional, como se fosse usando um negativo comum. Então você coloca dentro da change bag ou no quarto escuro o filme, faz a fotografia, fotometra, o ISO desse papel fotográfico é 800 como padrão, depois volta para o quarto escuro ou para a change bag, e esse papel fotográfico que foi utilizado na analógica vai voltar para o cartucho para poder ser revelado, entre aspas, né, na sua Instax. Então você vai ter que levantar o plástico e reinserir na primeira posição do filme. Então é aí que você tem que ter todo o cuidado. Para isso a gente costuma dar como dica levantar o primeiro filme não exposto e incluir na frente o filme que você acabou de fotografar na sua analógica.
é natural que quando você desça esse papel, ele engate naquele plástico por causa desse bordo branco. Tem que ter muito cuidado para que o bordo fique para a parte posterior e a parte a ser exposta para frente. Então você pode segurar com a mão, mas a gente vai mostrar uma outra opção de você usar um cartucho vazio sem esse plástico, que facilita bastante as coisas. Então pronto, está devolvida para o cartucho, tudo na sala escura ou no change bag, você recoloca esse cartucho e aí basta você fazer uma foto com a sua Instax sem deixar expor, para não haver a dupla exposição. Então você liga a câmera, coloca a mão na frente, de preferência com um pano preto ou o próprio plástico do change bag, faz aquela foto e aí esse filme vai ser revelado depois de ter sido exposto na câmera analógica. Agora vamos mostrar todo o processo usando a change bag, como simulando aqui como se tivesse tudo sendo feito dentro da change bag. Então vamos lá recapitular passo a passo. Você coloca todo o material, a câmera analógica, a Instax, que tem o seu cartucho dentro da change bag. De preferência você já se posiciona e alinha de uma forma que você lembre o posicionamento. Abre o compartimento no escuro, claro, a gente está mostrando aqui como é que é feito dentro da change bag. Segura aí o cartucho pelas pontas e faz aquele procedimento de pressiona levemente e arrasta para cima o filme que você vai usar na sua câmera analógica convencional. Então você tira o primeiro filme, devolve o restante para dentro do cartucho, retorna o cartucho para a sua Instax, porque esse cartucho ele não pode mais ser exposto à luz, porque já não tem mais aquela película frontal do cartucho que protege contra a exposição, de um cartucho virgem. Agora é hora de colocar o filme na posição que está dentro da sua analógica. Então você passa o dedo para ver se a parte totalmente lisa é a que é exposta e a que tem essa pequena borda branca, moldura, vai ficar para trás. Eu costumo colocar aí um pedacinho de fita crepe só para segurar bem esse filme. Fecha tudo dentro do escuro e pronto, está pronta. Você já pode tirar de dentro da change bag e aí fazer a sua foto convencional como o exemplo que eu vou mostrar em seguida. Então vou lá, faço a foto, considerando ISO 800, como eu disse, e aí é hora de retornar o processo todo para a change bag. Então mais uma vez, você volta para a change bag, com ambas as câmeras, vai retirar da analógica, da TLR, e recolocar na Instax, repetindo o processo. Então vamos lá. É hora de abrir, você pode treinar isso várias vezes, fora usando um filme já exposto, para acompanhar o passo a passo. Abriu a câmera, observou, não esquece de trocar para não trocar e colocar o lado não exposto, sempre a palpação, o lado liso é a parte que vai ser exposta. Abre a sua Instax, pega aquela caixinha e é hora de usar aquele macete de levantar levemente o filme que está dentro só para servir de guia. Então você levanta um pouquinho só e desliza o outro filme que vai ficar na frente, que é o que foi exposto na analógica. Ao fazer isso, você vem descendo com o dedo, puxando, e se engatar naquele plástico que recobre aqui o cartucho, basta ir com a mão, tendo cuidado, levantando com a mão esse plástico e descendo o seu filme fotográfico até ele escorregar completamente. Agora é hora de fazer aquela foto amarelo, plástico em cima, amarelo com amarelo, você não vai estar vendo, vai ser pelo tato. Pronto, fechada a câmera, você pode tirar do change bag e fazer agora a impressão da fotografia.
Eu uso o próprio change bag ou um pano preto só para não ter risco de vazar luz. Então você cobre e faz uma foto cobrindo a lente. E aí o filme vai automaticamente sair e revelar, como vou mostrar no exemplo em seguida para vocês. Agora essa é uma outra opção onde você usa um cartucho vazio de filme Stax, se você tiver, você espera um acabar, você tira aquela película plástica, que ela não tem serventia para o exemplo que a gente vai fazer, e a diferença agora é que você não vai precisar ficar tirando e colocando a câmera. Você vai pegar um filme virgem, vai colocar numa caixa escura, protegida com um saco plástico preto, e você vai alimentar um cartucho vazio com os filmes desse filme novo, né, desse pacote novo de filmes. Por exemplo, aí, ó. Então pensem que esse filme novo foi aberto e ele está totalmente aí contendo 10 papéis fotográficos. Você vai dentro da change bag tirar aquela primeira película protetora e usar um cartucho sem o plástico preto em cima, que facilita a colocação. Você consegue colocar muito mais rápido sem esse plástico preto. E basta colocar de um em um, já que você só vai fazer a foto individualmente. Então, esse é o cartucho vazio e esse é o cartucho virgem. Você vai tirar, apertar um pouquinho e tirar a película protetora e vai expor o primeiro papel fotográfico dos 10 contidos nesse cartucho. E aí você vai tirar um ou mais desses papéis fotográficos e colocar naquele cartucho vazio que não tem aquele plástico preto que atrapalha um pouquinho na hora da colocação. Então isso aí tudo dentro do change bag. Guarda o restante do cartucho numa caixa escura, fechada, e pode ir tirando os vários papéis e colocando aqui nesse cartucho que você vai passar a utilizar para, por exemplo, testar a sua analógica, a sua câmera TLR, sua médio formato de um modo geral. Bem, isso aí você guarda o restante dos filmes numa caixa hermeticamente fechada, eu coloco dentro de um saco preto e dentro da caixa também escura, né? Passei fita isolante para não entrar luz. E a partir daí você passa a usar esse cartucho com 1, 2, 3 negativos, quantos você quiser. O processo é bem mais simples porque não tem aquele plástico preto. Você vai usar, por exemplo, de 1 em 1. E aí o processo é o mesmo, né? Você coloca, depois de fotografar na câmera analógica, coloca de volta na Instax, faz aquela primeira foto e o processo se repete como se fosse o que já foi demonstrado. Então, faz a foto, guarda esse cartucho dentro de uma caixa escura, depois que for fotografado, você tira este papel fotográfico e retorna para a sua Instax para fazer a revelação como já foi demonstrado. Então o processo todo se resume a isso. O único problema é que tem que treinar para fazer com tato. Eu, por exemplo, desde a primeira vez, treinei um pouquinho e nunca perdi nenhum filme utilizando esse princípio aí. Bem, a Instax pode ser utilizada também, esse filme da Instax, em outras câmeras. Isso aí, por exemplo, é um cassete para câmeras de médio formato, como por exemplo Graflex, Bush Pressman. Esse fica mais fácil ainda, porque você coloca o negativo dentro da change bag, é muito simples, fecha, pode colocar um pedacinho de fita adesiva para fixar bem no local, acopla na parte traseira e na hora de fotografar você abre aí para expor o filme na sua Graflex ou na sua Bush Pressman. E aí faz o mesmo processo, leva para Instax, fotografa. O processo é exatamente o mesmo de uma TLR, como por exemplo a que foi demonstrada. Essa aqui é a câmera que utiliza esse dispositivo aí traseiro. Você coloca aqui e faz a foto
Já testei com essa câmera, funciona perfeitamente, com a imagem de excelente qualidade. Pode utilizar ainda em câmeras que não seja TLR, mas câmeras de Foley também, que usam filme 120 ou 620. Lembrando que tem que deixar a janelinha sempre fechada, para não entrar luz. Coloca da mesma forma o negativo, com a parte exposta, um pedacinho de fita se quiser para fixar no local, mas nem precisa. Faz a foto, volta para a Changebag e passa para a câmera Instax para fazer o seu registro, quer dizer, no caso, a impressão no papel fotográfico. Lembrando que esses papéis Instax ele tem uma pequena quantidade de químico aí nessa parte superior, dessa borda superior, que é o que faz exatamente a revelação daquele papel fotográfico. Os resultados do teste de hoje, nós fizemos duas fotos, uma com a própria Instax e uma com a Rolei. Vejam que por usar o flash, a da Instax é muito mais clara, mas a da Rolei tem alta qualidade, se você for ver a definição é muito melhor do que a da Instax. Apenas está amarelado por causa da luz, eu não usei flash. E aqui alguns erros, né? Aqui simplesmente o filme foi subexposto, eu não fiz a fotometria correta. Lembrando que é ISO 800. Aqui, propositadamente, eu fiz uma superexposição, também errei na fotometria. Aqui eu errei ao tampar a lente, então vazou luz do flash, e aí estragou a foto. Então por isso tem que tampar bem tampado, de preferência com um pano preto, um plástico preto. E nesse último exemplo foi com aquela grande formato, veja que a exposição para mim está correta. E aqui a experiência de hoje, como eu falei, está com a luz amarela porque o ambiente estava com luz amarela. Obrigado, curta e nos acompanhe no nosso canal.